Saudações texianas, meu nome é Rafael, bem-vindo ao canal Multiverso 38 e hoje o tema vai ser vigilantismo, ou melhor, Tex contra o vigilantismo. Esse sempre foi um tema caro, né, e muito bem explorado dentro não só da non-art, mas da literatura e do cinema também. Ele foi muito popular, né, para quem cresceu nos anos 80 e 90, mas nas décadas anteriores, as produções, independente da mídia, voltada para essa temática, também eram vastas. Tanto que dá para dizer que cada década produziu aí uma enxurrada de coisas, né, a respeito do assunto. E isso apareceu nas mais diversas formas. Tanto aquelas obras que tentavam expor um olhar crítico, né, a respeito do assunto, quanto aquelas que tentavam explorar, né, o assunto do vigilantismo de uma forma assim mais barata, né, e mais banalizada, mostrando apenas ali a punição e a vingança por elas mesmas. O que não ocorre, né, dentro das publicações de Tex. Por que eu digo isso? O Tex, por ser um ranger, né, a gente pode dizer um tipo de profissional ali da lei, ele não foi eleito ali por um corpo de magistrados, né, de xerifes, delegados, comissários ou o que quer que seja. O corpo dos rangers, eles têm uma autoridade própria, né, e eles são respeitados tanto pelas autoridades locais, como podem transitar entre jurisdições sem que eles sejam punidos, né, ou até perseguidos por isso. É claro que existem limites, né? Dentro de uma determinada nação, a presença deles ali não é permitida. Eles não representam, né, a lei universal. E por ter sido perseguido, né, e um tipo de fugitivo durante a juventude, o Tex, obviamente, ele acaba sendo, né, contra esse tipo de prática, que é a de fazer justiça com as próprias mãos, sem um julgamento, né, adequado, sem levar aquele caso, né, até a última instância, né, se necessário, e partir para a execução, mas nunca sumária, né, apenas pela autodefesa, apenas não só para se defender, mas em algum duelo que era não só necessário, como também fazia sentido para a época, que é o que acontece aqui, né, na Tex edição histórica número 118, de autoria do Bonelli Pai e do Fusco. A gente vai ter um Fusco aqui com um traço bastante diferente, né, do que ele viria a ser depois, como a gente pode ver aqui, mas ao mesmo tempo ele imprimia um tipo de feição bastante caricata, né, para os personagens, incluindo o próprio Tex. Talvez o Carson dele seja o que mudou menos, né, dentro dos padrões atuais ou da última vez em que ele desenhou, né, uma revista do Tex. Aqui a gente vai ter uma história que saiu no início dos anos 80, né, lá na Itália, que mostrava um Tex bastante diferente, né, mais turrão. Essa história aqui, ela vai de encontro, né, ao programa que eu gravei anteriormente, que eu vou deixar até linkado aqui no vídeo, tanto aqui em cima quanto ao final. Só que essa raiva, né, essa braveza do Tex, ela é totalmente justificada. Por quê? A gente tem uma história aqui em que um integrante, né, do corpo dos Rangers, né, um dos parceiros do Carson e do Tex, é linchado e enforcado em praça pública, sem chance alguma de defesa. E a reação do Tex, né, depois que ele descobre isso, é algo assim assustador até. Parece até que ele, a qualquer momento, ele pode matar qualquer pessoa ali dentro do salão, tanto que ele não respeita nem a figura do próprio xerife. Ele chega a desafiar tanto os ricaços, né, quanto o xerife da própria cidade. Tanto que quem está lendo essa história, né, pela primeira vez, fica até assustado com o que pode acontecer ali. A premissa é muito boa, o desfecho ele é bastante assim razoável, né, legal, mas é uma história que ela acaba se arrastando um pouco, né, do meio para o final. Mas a questão aqui não é avaliar a história em si, mas o tema vigilantismo, porque eu vou contrapor, né, a uma outra publicação também. Como eu disse, né, no início do vídeo, o Tex e o corpo dos Rangers, né, de certa forma, mas mais o Tex, isso acho que está mais ligado à personalidade dele. Porque a gente pode ter algum outro Ranger que é mais vingativo, né, mais punitivo, que infringe a lei sem deixar os outros saberem, né, que ele tem feito isso. Como já aconteceu, né, em inúmeras histórias do Tex. A obrigação, né, o objetivo dos Rangers é prender e levar à justiça. Executar, no caso, em última defesa, apenas no caso de necessidade, dentro do contexto da época ali da história, claro, né? E lembrando, né, que se trata, né, de uma obra ficcional, de uma ficção histórica. O diferencial nessa publicação aqui também é porque a gente tem ali o Jean-Louis e tal, em sua forma, produzindo ali uma história, né, sobre vigilantes, que eu não vou dizer sem respeitar a autoridade do xerife ou a opinião de qualquer morador. Eles, na verdade, o xerife e as outras pessoas fazem vista grossa para esses cidadãos, esse grupo que se vestem de carrascos, né, ou de membros, né, da Ku Klux Klan, só que vestidos de preto, né, aqui no caso, que punem um infrator de imediato, sem a chance alguma de defesa.
E ele leva isso aqui ao extremo, né? Essa é a reflexão que ele propõe. Por que eu digo isso? O Ranger ali, ele é abatido, depois ele é socorrido, né, por algumas pessoas e mandado pela cidade. Chegando lá, ele é confundido com um assassino, né, um criminoso, e ali mesmo ele é linchado e sumariamente ali executado. E aí que começa toda a história, né, de investigação para descobrir quem são os culpados e como o Tex vai punir esses culpados. Por isso que eu havia dito, né, que ela pode se arrastar um pouco. Só que qual é a novidade aqui em relação aos roteiros? Trabalhando aqui em conjunto, ou nos bastidores, né, melhor dizendo, a gente teve na época um certo jovem chamado Bozelli, Mauro Bozelli, né, mais especificamente, atuando aqui como um tipo de conselheiro, consultor, um pitaqueiro no ouvido do Jean-Louis. Tanto que o Bonelli pai até abraçou alguns desvios assim no roteiro em função da opinião do Bozelli, que já se mostrava ali um jovem talento na época. E esse foi um tema tão caro à parceria e talvez, ou principalmente, né, tão especial para o Bozelli, né, por ter sido ali, né, um início, né, para a carreira dele, que ele vai trabalhar novamente esse assunto nessa publicação aqui, né, muitos anos depois, mas de uma maneira independente. Mas há uma semelhança bastante grande, né, em relação aos personagens, não fisicamente, e nem tanto, né, em relação à personalidade. Eu digo isso porque são pessoas, no caso aqui, respeitadas, né, cidadãos comuns, que tomam as rédeas não só da situação, mas da cidade inteira, né, da cidade como um todo, da própria lei em si. E aqui a gente vai ter os 4 partes, né, diferente dos 2 da anterior, atuando aqui contra vigilantes, mas que agora ocupam aí a cadeira de xerife, vice-xerife, e outros capatazes aí que existem para executar a lei, mas da forma que lhe interessa executar essa lei, né? Do que eles acreditam ser a lei. E esse é o grande diferencial. Existem outros exemplos, né, para serem dados, trabalhados aqui também, mas eu peguei esses 2 justamente porque o Bozelli, né, ele de certa forma está envolvido em ambos. E as 2 histórias aqui são excelentes. A diferença, óbvio, né, é que a do Bozelli ela é mais contemporânea, também mais curta, ela acaba sendo um pouco menos arrastada. Mas a do Jean-Louis, né, como ele fazia muito bem na época, é muito mais tensa e você ali não sabe o que vai acontecer. Quando o Tex dele perde a cabeça, parece que a situação fica imprevisível e mesmo para um leitor, né, já experiente de Tex, ele fica até tenso e assustado, chegando até a pensar, não, o Tex não vai sair por aí matando todo mundo ali para se vingar ou em busca de um culpado. Tudo bem, pode não ser matando, mas também não torturando, né, não agredindo, mas ele trava ali uma guerra psicológica, né, contra esses culpados, mesmo sabendo ou desconfiando quem são. Ele ainda não pode provar, mas há uma verdadeira guerra psicológica que ele trava ali. E essa personalidade clássica, né, do personagem pode incomodar, né, novos leitores. Principalmente aqueles que foram, né, estão sendo educados pelo estilo do Bozelli. Mas lembrando que os 2 aqui têm a mão do Bozelli de alguma forma. Então foi isso, fica aí a reflexão. Esse foi um vlog mais temático, né, a respeito de um assunto, um determinado assunto, que aí eu tô analisando à luz, né, de um contexto de histórias ali com 20 anos de diferença, em que um dos autores, né, participaram, né, de alguma forma desses 2 momentos. Diga aí o que vocês acharam, e um grande abraço e até o próximo vídeo.